conforme prometido no programa anterior, nós continuamos aqui com o nosso deputado Roberto Freire, Fernando Mauro, José Rubens, debatendo um tema muito importante para o Brasil, que é a reforma política e a reforma eleitoral. Mas, Fernando Mauro, prossiga com a sua questão ao deputado. Eu estava dizendo o seguinte, que o programa, quando ele tem este nível de debate, ele é bom para a sociedade e para o telespectador que nos acompanha. E eu vejo com bons olhos quando vocês estão aí debatendo o processo eleitoral, debatendo questão de reforma política, porque quem está em casa também quer debater, né? Então aqui não é um programa de cordeirinhos, em que não tá bom e acabou. Então tivemos a necessidade, ainda bem, tivemos a necessidade de mais um programa para a gente avançar nos temas. É que é importante registrar o seguinte, no primeiro bloco, o deputado estava fazendo, mostrando, explicando um novo modelo e quais são as opções. E explicando também que no Congresso Nacional não há unanimidade sobre esse Nem tema. na sociedade. E nem na sociedade. Nem nessa mesa. Claro. Não, nessa mesa pode até ter. Agora, Quer dizer, deputado, qual a sua opinião? Não, O senhor tem uma varinha de condão, não precisa dos 512 votos e consegue implantar um sistema eleitoral. Deputado, vamos só uma observação. Eu acho o seguinte, todo mundo só fala de reforma eleitoral por um motivo, que é aproximar o representante do representado. Porque o sentimento que a gente tem é que o representante fica encastelado em Brasília, distante do seu representado. Se a gente O conseguir representado fazer... só tem acesso a cada 2 anos. Ou a cada 4 anos. Se a gente conseguir fazer a equação de aproximar o homem público da sua base e daquilo que essa base imagina e quer que esse deputado se comporte, aí eu acho que a gente está caminhando para uma reforma política que o Brasil pode ter como consenso. Olha, e para jogar uma pimenta na história, já que está tão quente a discussão, Acalorada. por que os partidos, no íntimo, concordam que o voto de lista fortaleceria os partidos? E todos os partidos são tão contra, tímidos, são tímidos, têm vergonha de colocar publicamente, olha, nós defendemos o voto de lista. Né? Sim, porque os partidos não são estruturas que tenham força. Eles são muito mais legenda daqueles que esses sim têm força, porque tem os votos pessoais, como quase um capital seu, e evidentemente não vai mudar o sistema para prejudicá-lo. Acabou. O partido legislando em causa própria. Quer que eu lhe diga qual é o partido que tem, que é favorável à lista fechada? Posso dizer, PPS, PT, e acabou. A posição do PPS é lista fechada. É financiamento público? Financiamento público. Lista fechada com financiamento público. Só que com uma característica, também financiamento privado, de pessoa física. Entendi. Aí sim. Pessoa física. Aí sim. Financiamento público e financiamento privado até para fazer um processo de maior integração de filiados do partido, de militantes do partido que participam, com limite de contribuição. Aí a segunda pergunta é o seguinte, acho ótima essa posição. Segunda pergunta, como é que se escolhe a ordem na lista? Isso você da mesma forma como escolhe hoje, por exemplo, fazer uma lista, você ao invés de fazer solta, você faz... Uma eleição interna, de repente. Mas vai ser uma eleição interna, o senhor acha? Se você, claro, você hoje pensar que os partidos, ao elaborar... que pode ter gente, não é exatamente o que eu penso, mas pode ter gente, mas aí os caciques ficam em primeiro, depois em segundo, e aí o cidadão que quiser ser não vai ter chance. Eu estou fazendo um advogado do diabo. Claro, mas que combate essa é a argumentação. Mas não tem que combater. Primeiro, a organização partidária é livre, pelo menos deve ser livre. Você fica num partido, se tem caudilho, se quiser. Sim, você não é obrigado a estar nenhum partido. Não pode e tem que acabar todas as limitações. Posso falar isso porque eu sou contra a filiação partidária. Isso é um problema interno dos partidos com o cidadão. Não tem que ter uma lei para dizer que você tem que ter 1 ano, que é isso. Né? Você está limitando a liberdade da cidadania. Você está num partido... Depoimento corajoso. Claro, mas isso eu tenho. Mas tem projeto de lei há tempo lá. E eu venho brigando com isso. E a filiação não precisa ser 1 ano antes, militar 6 meses antes. Não, se um partido quiser, bota até 10 anos antes. Isso é um problema do partido. E você entra se quiser. Você é livre. Então, esse partido exige que eu tenha que ter 3 anos de filiação para ser candidato. Eu não vou para esse partido, pronto. Não quero. Agora eu quero, por quê? Porque vai ser um partido que as pessoas que estão lá têm maior compromisso, eu vou. É uma liberdade. Voto obrigatório ou voto facultativo? Voto obrigatório. Isso aí, e não é obrigatório. O voto é um exercício de sem cidadania. Dúvida, claro. O exercício de cidadania é importante. Você corre o risco no Brasil de votar menos de 50%, falta de legitimidade daqueles eleitos. Agora mesmo teve um risco grande
não sei aonde, que teve uma votação que foi menos de 50%. Isso entra com uma fragilidade tremenda. É verdade. Então, é verdade. E tem mais, é um único momento que o Zé Ninguém, como a gente chamava lá em Pernambuco, tem o direito de votar com aquele que acha que manda no Brasil. E é um negócio, tudo igual. Todo mundo, Voto e é um negócio todos. tão importante, né? Claro, é um tão dia só, né? é um dia só. Não tem, mas essa é uma outra discussão. Mas vamos voltar para essa aqui da sua, que é o grande argumento que ficam usando. Escolhe a relação. Hoje escolhe do mesmo jeito. Ou alguém imagina que a convenção vai para lá e não tem disputa, não tem quem é que vai ser candidato, ou você pode até dizer que alguns partidos não têm disputa porque tem um número de candidatos menor do que as vagas que são oferecidas. Okay. Mas e aquele partido que tem um número grande de candidatos, maior do que a vaga, o que é que faz para escolher? É também uma escolha? Só não faz a definição numérica, o ordenamento numérico do primeiro, segundo, terceiro. É verdade. Mas aí até tem o para pôr seguinte, na TV, tá né? bem, mas quem vai mais para a TV, quem vai ter mais... Tá, tem todo tá perfeito, já tá tem perfeito. No momento, já existe, né? E no momento que você define que é lista fechada, você fortalece partido, não tenha dúvida, vai em primeiro quem tem trabalho partidário. Quem melhor representa o partido. Sem dúvida nenhuma. É legítimo. Não, é legítimo. Mas é evidente. Por quê? Porque você vai colocar quem melhor representa o conjunto partidário. Representa, então, vive mesmo o partido. Claro, mesmo que o cidadão não tenha muito voto, mas é um cidadão respeitado na sociedade. Sim. Você não vai botar um desrespeitado que pode ter muito voto, porque tem muito dinheiro, porque é celebridade, mas e daí? Chega lá e não representa nada. Você vai ter uma maior qualificação, sem nenhuma dúvida, do quadro, Congresso, do número de parlamentares. Eu acho até que não só como melhora também a representatividade, né? E quem você votou? Eu votei no Roberto Freire, no fulaninho e no ciclaninho, porque eu votei na lista. Eu votei no que defende o PPS, eu votei no que defende o PT. Agora você vê algumas pessoas que reclamam, mas eu não votei em quem eu quis. Tá bem, então mantém o sistema atual, que você vota nele e elege o outro. Agora, outro dia teve aqui com a gente o Guilherme... Já é assim também. Já é assim. Esse é assim. E quanto no outro, não. O outro elegeu e você sabe quantos o partido elegeu e quantos, portanto, quais são aqueles da lista que vão ocupar o lugar. Então, você não acha que a lista, primeiro tema, corrige algumas injustiças? Por exemplo, eu sempre gosto de citar esse tema, sem nenhum personalismo, estou falando do fato, né? Existiram deputados que se elegeram com 40 mil votos, 50 mil votos, e a Luciana Genro, no Rio Grande do Sul, que inclusive foi considerada uma das melhores deputadas, não estou entrando na questão de partido nem de opinião, estou falando no modelo. Representatividade. Teve 200 e tantos mil votos e não ganhou, porque o seu partido não fez uma cadeira. O senhor acha que a lista não corrige essa injustiça? Não, ao contrário. Fica muito claro, isso. Porque aí não vai ser os 400 votos da Luciana, vai ser os votos do partido dela que não conseguiu. Tá. Agora, nós temos também uma proposta, e repare, que sem mudança, você pode resolver isso, que realmente é uma certa... eu não chamaria injustiça. Mas é que se o deputado representa pessoas... Porque teve 40 mil votos. Não, o deputado representa pessoas, o senador os estados. Não. Mas o deputado é eleito pelo voto e legenda. Não tem. Olha, só tem 2 sistemas eleitorais. Ou é majoritário ou proporcional. Pronto. O majoritário é o voto na pessoa. Aí sim, você elege o prefeito fulano de tal. Tá mesmo que seja um poste. Não importa. Não importa. Mas isso não acontece muito, o senhor está sendo mas continua. Particularmente São Paulo, São Paulo não. São Paulo não. Vocês estão sendo maldosos que os postes estão em alta. Por favor aí, ó. Estão em alta. Elege só direto aí. O Pita, quando ganhou, o pessoal dizia que era um poste. Quem contou a piadinha hoje? Que elegeram um poste, mas esqueceram de ligar na tomada, né? Mas é outro assunto. E há uma escuridão em São Paulo. Mas vamos lá. Voltando ao cenário. Voltando lá ao que eu quero dizer. O sistema é um sistema de voto de legenda. Já é. A cada 270 mil votos, só para esclarecer para o telespectador, hoje você vota no deputado fulano de tal, para que o partido possa eleger um deputado... Não, para que esse deputado possa ser deputado,
ele precisa saber se o seu partido teve um número de votos suficiente para eleger um deputado. Se ele foi o primeiro na lista desse partido, sobe ele. O mais votado nesse partido. Né? O primeiro na lista do hoje partido. Em São Paulo, mais ou menos a cada 270 mil votos, faz uma cadeira de federal. Então, para ter 10 deputados federais, são 2.700.000 votos, dentre esses o mais votado. Então, o que fez 100 mil, o que fez 99, 98, é por isso que às vezes... E aquele que não conseguiu fazer, o partido que não conseguiu fazer as cadeiras, exemplo, não elege ninguém. Ninguém, zero. O que é que nós, inclusive, do PPS, temos como um projeto, que é um projeto interessante, que é o seguinte, para evitar, porque o sistema funciona da seguinte maneira, você não divide normalmente o quociente pelo número de votos. Existe uma chamada sobra. Sim. Tem uma sobra que não elege ninguém. Então, é o que sobra sem que cada partido tenha um quociente. Então, junta tudo aquilo e faz algumas como é que se chama isso? Faz algumas... Repescagem. A repescagem. Você tem que fazer... Né? E é um negócio meio complicado. São ponderações e tal. Então, o que é que nós propusemos? Que quando encerra... Não é bem complicado, é hiper complicado, hiper obscuro e hiper esquisito. Não, olha, mas tem gente... Eu acho complicadíssimo. Mas tem gente ninguém consegue explicar. Mas olha, quem foi bem em matemática consegue fazer. Como eu estou vendo que você foi igual a mim, não foi bom aluno de matemática, a gente acha muito complicado. Não, eu consigo entender o sistema. Não, mas se você for lá entender matemática, vai, faz fácil. É que não é o caso, que não é o caso. Que não é o caso. Eu era um excelente aluno de matemática. Mas olha... Era um excelente aluno. Explico agora para vocês. Deputado, por favor, vamos ouvir o deputado, por favor. Mas o negócio aqui está brincadeira. O que é que nós estamos aqui defendendo? É de que, quando chegar ao momento das sobras, se porventura um partido tiver mais votos do que a primeira sobra, ele faz ela pode subir, independente. Então, no caso aí, você corrigiria esse momento em que um partido, por poucos votos, deixou de ter um deputado, enquanto o outro, com uma pequena parcela de votos pela sua sobra, puxaria um. Então, mas isso são aperfeiçoamentos. Mas dentro do sistema. Entendi. Nada de... isso também seria. Agora, só que, aí se você botar o voto distrital misto, já é diferente, porque você tem metade pelo voto majoritário. Então, essa discussão aí, repare, só para a gente... O senhor acha que a maioria hoje no Congresso tende ao quê? Não tem clareza. Uma coisa o Congresso teve, de que a dona Dilma cometeu uma estultice de imaginar que poderia fazer um plebiscito sobre uma questão complexa. Não é muito. Mas claro, mas ela você pode até espelhar o sentimento da população, mas é muito pontual, mas para isso, é muito complicado. O sentimento da população é que se você quer a reforma política, vai ter 90% a favor. Sim, claro. Isso não precisa você fazer nenhum plebiscito. Isto é uma bobagem que ela fez e ainda bem que a sociedade mostrou que ela não estava falando coisa com coisa e ninguém nem se preocupou em fazer isso. Nem o partido dela. E o senhor, como deputado de 6º mandato, acha que a lista, nesse molde, é o que aproxima mais o eleitor? Olha, essa ideia de aproximar era uma coisa que eu ia dizer. O que aproxima mesmo é quando você tem um Congresso que tem uma maior representatividade, que começa a falar e decidir questões que atendem a população. Quer que eu te dê um exemplo? Normalmente, não é Brasil, isso é um problema mundial, o parlamento, pelas suas contradições, é sempre o poder menos bem avaliado. Por quê? Porque ele expressa a contradição. Nós estamos aqui. Por que é que o Congresso não vota a reforma política? Porque a sociedade não tem consenso, não tem consenso lá e não fez. Mas as pessoas ficam imaginando que o Congresso é bom quando vota aquilo que ela pensa. E isso são momentos raríssimos. Quando é que um Congresso passa... O termômetro é difícil de ser analisado. Quando é que um Congresso passa a ser mais respeitado? É com questões pontuais. É quando ele discute uma questão que está na sociedade e ele decide a favor do que pensa uma maioria. Vão ter os descontentes. Sim.
Mas mesmo descontentes vão ter o pensamento voltado de que o para Congresso aquela funcionou. decisão. Funcionou. Para cima, não. Concordo. Então, são raros os momentos. Também não é só no Brasil que esses momentos existem com muita facilidade. Claro. Talvez em outros países, por quê? Porque também se preocupam com votar questões mais sérias. O Brasil tem um parlamento que faz muita lei e são leis que, muitas delas, irrelevantes. Sim. Enquanto uma questão muito séria tem dificuldade para se votar. Que é um exemplo agora, nós estamos com 2 grandes votações no Congresso Nacional. Mas isso a sociedade não se preocupa. Fica talvez preocupada por questões menores. Nós estamos votando um código de processo penal. Exatamente. Aliás, um código penal e um código de processo civil. Pouco abordado na imprensa. Não, 70 anos discussão. atrasado, né? Não é que está atrasado, até eu diria É o que... time, é o momento de... mas eu te digo, você tem na sociedade alguém falando sobre isso? Zero. Grandes debates? Nem não, no meio ao contrário. jurídico, talvez. Né? Não, aí tem alguma coisa, mas a grande imprensa... e olha que nós não estamos decidindo questões menores, não. Claro. Nós estamos decidindo, por exemplo, vou dar aqui 2 exemplos bem polêmicos. Nós estamos discutindo lá se vamos ter a eutanásia como algo permitido no direito brasileiro, que hoje é crime. Vamos descriminalizar o aborto ou isso são questões menores? Não são questões importantes? É problema do Código Penal? Claro. Também está lá. Descriminalização da droga. Então, ninguém está discutindo e o Congresso está votando isso. Isso é um assunto que, se você tivesse uma preocupação na sociedade quanto a isso, o Congresso estaria sendo olhado com outros olhos. Por quê? Porque está decidindo coisas que vão atingir diretamente a mim. A minha visão de mundo, religiosa, seja o que for. Não, aí fica lá um pouco naquela da ideia, muitas vezes, dizer que o parlamentar não foi, mas aquilo não é uma linha de montagem para eu estar batendo relógio de ponto, por favor. Alguém imaginar, por exemplo, vou dar aqui um exemplo. Nós hoje aqui estamos fazendo o quê? Vocês estão trabalhando. E eu estou fazendo o quê? Trabalhando. Mas está de recesso. Mas o parlamentar está de recesso na atividade parlamentar do plenário, votar, parlamentar né? Especificamente. Mas não deixa de trabalhar nem mesmo em final de semana, quando você vem para um ato político. Você pode até não gostar da atividade política, mas você não pode dizer que não há trabalho. Então, só para mostrar que... Mas o Congresso é uma coisa difícil, por essas contradições. O Executivo é muito mais... Executivo chega a algum momento que as pessoas acham até que não são nem políticos. É verdade, muda bem, né? Só para fazer um parênteses, o deputado Guilherme Campos esteve aqui e até sugeriu, eu sempre gostei muito desse debate, reforma política, acho que é importante, acho que o grande problema da corrupção hoje no Brasil e no mundo talvez comece no processo eleitoral, enfim, eu tenho uma visão bastante ampla sobre esse tema. E o deputado Guilherme Campos fez uma ponderação que eu achei importante, queria ouvir sua opinião. Ele defende o seguinte, no caso, no sistema de hoje. Então, tiveram 2.700.000 votos, o Partido X elegeu 10 deputados. O 11º, depois que preencheu todo o quociente de todos os partidos, o 11º seria o mais votado dentre os que participam de partido, que fizeram o quociente e que fizeram 0. Então, por exemplo, PPS fez 10, PSDB fez 10, PDT, e aí teve um deputado que fez 90.000 votos, então já preencheram as cadeiras do quociente. A repescagem seria distribuída entre os mais votados. Não. O senhor entendeu? Eu sei, mas então, o PPS não fez nenhum, mas o senhor fez 100.000 votos. Então, distribuiu. Isso é uma hipótese que o Guilherme Campos aventou. O mais votado, sim, mas esse projeto nosso que nós estamos falando é o mais votado dentre as sobras. Os que não tiveram cadeira. Sobras. É mais ou menos isso. Não, porque pode ter um partido pequeno que tenha tido uma quantidade... A Luciana Genro seria eleita. Luciana, essa iria por quê? Porque normalmente ela deixou de ter o quociente... Faltou menos. Isso, faltou menos. Mas segundo essa tese do Guilherme, o que é que acontece? A Luciana, tudo bem. Mas e aquele que teve um voto significante apenas porque não teve nenhum eleito, elege? É verdade. É isso mesmo. Tem muito menos do que o resto. A tese não é minha, a tese é do Guilherme. Não, mas é boa. Mas a sobra de um partido é muito maior do que de um pequeno partido. Sim. Então vem o pequeno partido na frente dele? Não.
Entendi. Então, Entendeu? recompensa no próprio Claro, partido, você aí só depois vem você pelo seguinte, encerrou aqueles que chegaram pelo quociente. Aí a sobra será De quem estava mais perto. quem vai fazer essa ponderação, essas matemáticas que nós achamos dificuldade pela nossa ignorância na matemática, mas tem aqueles que, conhecendo bem, aquilo é simples. O levantamento, mostra que a sobra vai para um determinado partido. Mas tem um parlamentar de um determinado partido que teve mais, embora não tivesse atingido o quociente, como essas sobras não atingiram, mas ele teve mais votos que a sobra. Então ele aí vai. Ele pula na frente. Agora, não pode ser todos os partidos que não elegeram, não. Aí tem que seguir. Se tem algum outro que tenha mais do que a sobra, não tem. Então vai para o outro partido. Porque aí você mantém o modelo de que vai de acordo com o quociente, abrindo a exceção para que nas sobras, se tiver maior do que o quociente, este parlamentar de outro partido que não atingiu o quociente possa entrar. Essa é a tese nossa. Não é uma tese em geral para todos os partidos que não tiveram candidatos eleitos. O senhor acha que a lista é bem vista no Congresso? Não. É mal vista? Não é. A maioria dos parlamentares no Brasil, não é porque não goste. No Brasil, a tendência é que você tenha o voto pessoal. A personalização do voto. Então, aí ninguém quer se vincular a partido. Quem vota no Roberto Freire vota 23, quem vota no Zezinho vota 23, tudo vira 23, né? Não, mas no caso aí, só para dizer, no caso meu, eu acho que a lista, eu também não reclamo muito, porque o meu voto é muito vinculado à opinião. Sim. E o voto de lista é sempre muito mais voto de opinião programático do que o voto pessoal, personificado, né? Como meu voto é muito voto da política. Por exemplo, o senhor seria prejudicado por ser um voto de opinião pelo distrital. Os deputados de tese são deputados de tese. Tem do estado inteiro, o senhor é votado em todas as regiões. Não, se for distrital puro... mas no caso do deputado... Não, porque assim, você tem o deputado fulano de tal que defende o tema X. Pode ter gente que gosta do tema X. Na cidade Ademar, em Araçatuba... Depende do colégio, como for. Esse é um outro dos dramas, que no distrital é um dos problemas norte-americanos agora, que o distrital americano é puro, inclusive. Um dos grandes problemas dos Estados Unidos é como você definir o colégio eleitoral, delimitar. Porque, teoricamente, seria uma extensão territorial com um número de eleitores mais ou menos equivalente. Isso. Então você iria estar... Eu fiz essa conta para o Serra, que se no Brasil fosse o sistema americano, ele teria sido eleito presidente. Ele teve mais votos nos maiores colégios eleitorais do mas Brasil. isso é presidencial. Estou falando presidencial. É um sistema diferente. Não, mas aí é outra coisa. Aí não é o problema do distrital eleitoral, né, de parlamentar. Aí é o presidencial, que é o sistema da federação. A Federação Norte-Americana leva em consideração os estados com muito mais independência do que entre nós. No Brasil, a federação é uma ficção. Sim. Nos Estados Unidos não é. Nos Estados Unidos não é. Tanto é que a presidente da República se elege por força dos estados. Se ele for muito bem votado na Califórnia, tiveram casos, né? Mais voto pessoa física e menos voto de colégio, perdeu. Né? Não é. Isso teoricamente já aconteceu. O vice do Clinton lá, o Al Gore. O Al Gore teve mais voto nominal e menos votos de colégio. Perdeu. Perdeu a eleição. Agora, só temos 3 minutos. Sim, mas também ainda tem um problema, que você tem alguns estados que quem ganhar a eleição no voto popular, ele leva todos os delegados. Tem outros estados que leva os outros. É por peso. Nos Estados Unidos não adianta a gente conversar como um sistema, porque tem 57 sistemas, pelo menos. É verdade. Só para a gente encerrar, infelizmente passa muito rápido. Como é que vai se comportar o PPS nessa eleição que vem agora? Tanto no âmbito nacional quanto no âmbito estadual. Essa questão já está fechada? Não, fechada só vai fechar na convenção. Eu sei, mas já há uma definição. Já tem uma definição prévia. O partido realizou, agora no mês de dezembro, um congresso estaduais e o congresso nacional. Certo. Aqui em São Paulo, inclusive, o congresso nacional. Nos estaduais houve indicativos, suas deliberações, claro. Eu não tenho nenhuma dúvida de que o PPS como um todo vai marchar com São 18 candidatos de oposição. Hoje. São 18 deputados federais? Não. Do ponto de vista federal, não. Nós estamos com 8 só. 8? Perdemos, saíram vários.
Mas nos estados... Vamos mudar para a lista logo, hein, deputado? Não, vamos tentar ver se a gente ganha mesmo com esse sistema. Tá bom. Não tem que estar escolhendo a regra do jogo. A regra do jogo está lá, vamos ver se a gente ganha com essa regra. Mas, no âmbito nacional. Então, no âmbito nacional, indicativo para Eduardo Campos. Então, nós estamos... E nos âmbitos estaduais, o partido vai, evidentemente, tentar buscar aqui em São Paulo, fazer um certo rebatimento. Aonde não puder, cada estado tem sua autonomia. E aqui em São Paulo, o Congresso Estadual definiu pelo apoio a Geraldo Alckmin. Certo. Então isso está definido, mesmo que... Claro, isso só formaliza na convenção, a gente sabe dos trâmites mesmo legais. Que a rede fique hoje discutindo se deve ou não apoiar, o PPS está trabalhando junto ao PSB, ao próprio Eduardo Campos, na ideia de que é importante apoiar para a sua própria candidatura nacional uma força política com chance de ser vitoriosa em São Paulo. Até porque um candidato a presidente que tem um candidato inexpressivo do ponto de vista eleitoral, sem falar como São Paulo, não é bom. Deixa uma Enquanto lacuna importante. A candidatura Alckmin será uma candidatura competitiva. E aí no Santinho põe Eduardo Campos, Alckmin e os deputados? Não tem mais verticalização, né? Caiu, isso. Né? Não tem. Então, não há nenhuma proibição. Não há Você pode fazer. E tem mais. Uma coisa que a gente tem que começar a entender, claro, a estrutura funciona, você tem maior facilidade se fizer de cima a baixo, mas a gente precisa entender que a eleição para governo de Estado é num dia e no outro dia a eleição no sistema eletrônico. Uma democracia de massa como a nossa, fundamentalmente é eletrônica. Não é mais como antigamente os grandes comícios. Ver como é que a gente andava pelo Brasil todo. E por isso a força dos governadores, na antiga política dos governadores. Então hoje não, hoje você faz e vai ao Brasil todo no mesmo momento, mas via eletrônica. Eleição presidencial é no outro dia. Portanto, são coisas mais ou menos separadas. E a população entende, já conhece, não tem... essa é a nossa posição e vamos... O senhor vem para a reeleição de deputado. Aqui em São Paulo, candidato à reeleição. Deputado, eu quero agradecer demais a sua presença. Muito obrigado pelas explicações e pelos temas tão importantes. Use o nosso programa. Quero agradecer ao Fernando Mauro por mais uma vez ceder essa bancada para um debate tão elucidante, ao Zé Rubens, e desejar boa sorte para o senhor. E sempre tiver uma novidade aí de reforma eleitoral, liga para a gente e vem aqui participar do nosso Mídia Cidadã. Mas vamos fazer o seguinte, qualquer reforma que vocês quiserem. Até porque o partido é bem reformista. Muito bom. Nós estamos trabalhando a nossa proposta de uma ampla reforma no Estado brasileiro. Maravilhoso. Conte com a gente. E agradeço, olha, e dizer a você que me deixaram muito à vontade. É para isso mesmo. Eu fiz aqui algo que é muito próprio meu. Polemizei e que eu gosto. Polemizou com respeito e com qualidade. Seja sempre bem-vindo. Não, mas a polêmica boa é essa. Outra deixa de ser. Deixa de ser polêmica, né? Eu agradeço o deputado, agradeço o Fernando Mauro Zé Rubens. Um grande abraço aos telespectadores da nossa querida TV Aberta e um abraço a todos os amigos da CESP por nosso estado de São Paulo. Um abraço. Tchau, tchau.